Bom dia, galera! Bom dia, meus amores! Cadê vocês? Cadê? Cadê vocês, gente? Bom dia, Marília! Bom dia, meus amor! Bom dia, Ritinha! Como é que vocês estão tudo, gente? Oi, Cleide, Ana, Rita, bom dia, muito bom dia, minhas cheirosas. Como é que vocês estão tudo? Tudo jóia por aí? Bom dia, meus amores. Deixa eu ajeitar isso aqui. Peraí. Oi, gente, hoje eu fiquei descabelada, a beça. Hoje tô descabelada, prendi um negocinho assim. Sabe aquele dia que o cabelo não ajeita? Tem aquele dia que o cabelo não quer ficar de bem com nós, né? Aí como nós não quer brigar com o cabelo, nós faz uma amarradinha assim, bota um trenzinho, né? Pra ajudar ele, faz um tupetinho, não é? Resolve a situação do cabelo. Ô, Jesus, misericórdia. Gente, cadê o livro? Tá aqui. Como é que vocês estão, meus amores? Como é que vocês estão nessa vida? Conte-me tudo. Gente, eu tô no meio do caos, mas é um caos bom. Sabe assim, o que é um caos bom? É um caos produtivo. Bom dia, Shirloca. Bom dia, Didi. Bom dia a todos vocês que estão chegando na área. Ai, quase que eu derrubo meu café. Oh. Oh. Quase que eu derrubo meu café, gente. Como é que a pessoa acorda, né? Sem café? Não tem como, não é? Oh, meu Deus. Me acalmei agora, tomei o meu café que eu ia derrubar, gente, o café onde? No oráculo mágico. Como é que eu ia fazer isso? Ia estragar tudo, gente. Não ia dar certo. Ia estragar o oráculo mágico. Chegou na hora do uau. Foi que eu quase derrubei o café, meu amor. Entendeu, meu amor? Foi quase que isso, eu quase derrubei meu café. Escutei aqui uma com delay e não sabia o que era. O café. Eu quase derrubei um negocinho de café. Bom, pra gente começar, eu falei que hoje íamos falar sobre o prazer no desprazer, né? E vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui esse baralho tudo. Que a gente vai fazendo as nossas confusão aqui. Os baralhos tudo. Vamos botar pra cá. Esse também. Nós vai fazendo essa confusão aqui. Então, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar. Botamos, ó, aqui, gente. Aqui, separar e tudo, eles vêm pra cá. E eu quero. Vocês têm noção que só na minha mesa tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 livros. Tem 15 livros só. Em cima da mesa, só 15. Parece que se ficar na mesa, a sensação que dá é que o livro vai entrar dentro de mim. Será, gente? Você tá com 15 livros em cima da mesa? Deve ser para ver se o livro entra na pessoa, né? É, deve ser. Hoje nós vamos falar sobre o prazer no desprazer. A gente está falando do feminino e está falando do masculino. A gente está falando dessas energias que habitam o nosso corpo. Hoje eu achei muito interessante, eu vi uma pessoa falando sobre a tabela de Hawkins, que nós temos falado bastante aqui, né? E as pessoas colocam como se fosse emoções, né? Sim, estão vinculadas a coisas que sentimos, mas a tabela de Hawkins é uma consciência, que, como a gente vem falando, né? É uma energia de consciência que toma conta de nós. Nós temos uma consciência essencial, nós viemos para cá com um nível de frequência próprio, né? Cada um aqui tem uma função, cada um aqui tem um tipo de frequência. Algumas pessoas vieram para quebrar
o status quo, né, para fazer coisas através da revolução. Outras pessoas vieram para fazer através do amor. Cada um de nós tem uma função no mundo e uma função energética, né? E dentro desse processo, dessa função energética, nós podemos ter estados de consciência aprisionados. E esses estados de consciência aprisionados são aquelas emoções que eu venho mostrando para vocês na tabela, acima de 200, que tem a coragem, é como se fosse o marco, né? O grito de passagem para você ir para a neutralidade. Tudo abaixo da neutralidade, incluindo a coragem, apesar da coragem ser uma frequência, né, importante. Bom dia, Eleni, bom dia quem tá chegando aí, beijo todas vocês cheirosíssimas. Apesar disso ser uma frequência extremamente interessante, a coragem ela é exaustiva se ela for vivida como um estilo de vida. Por isso que muita gente entra em burnout, porque não está realmente conseguindo viver com equilíbrio, paz e serenidade. Eu quero que você tenha coragem para lutar pelo aquilo que você quer, mas eu não quero que você viva com coragem. Eu gostaria que você vivesse experimentando o equilíbrio, a razão, o amor, que você experimente a neutralidade, olhar para os fatos sem julgamento. E aí sim a gente começa a construir um processo de uma consciência mais feliz, de uma consciência que tem um estado possível para concretizar, para deixar um legado, né? Então, enquanto a gente está vibrando o tempo todo na coragem, pode ser que a gente deixe um legado, mas esse vai ser um legado que nós não vamos usufruir. Então, coragem, sim. Coragem para dar o salto, coragem para tomar iniciativas, coragem para confrontar aquilo que nos perturba, mas não coragem como um estado permanente, né? Você vê que as pessoas que vivem na coragem, que vivem o tempo todo sobre o estresse de terem que ser corajosas, elas adoecem, tá bem? Então não vamos romantizar a coragem, vamos colocar ela no seu devido lugar de honra, como um lugar de passagem. Um lugar de passagem para você, para mim, para todas as consciências que habitam aqui a Terra, tá bem? E eu vou abrir então aqui o nosso Respostas do Universo, antes de começar a continuar esse estudo que nós estamos fazendo sobre o prazer no desprazer, né? Sobre essa questão do feminino e do masculino, e o que isso tem a ver com o feminino e o masculino, nós vamos falar disso hoje. Então eu vou abrir aqui. Olha que interessante. Quando precisa de se convencer a si próprio de algo, provavelmente não é a coisa certa para você. Então vamos lá. Quando você precisa se convencer a si próprio de algo, provavelmente não é a coisa certa para si. Tá dizendo aqui provavelmente, né? Porque nós acabamos de falar aqui também da questão da coragem, né? Que às vezes é preciso coragem. E nessa coragem nós convencemos a nós mesmas. Dona Simônia, tu não tá viajando, mulher? Como é que tu conseguiu entrar? Não tava viajando, Flor, já? Não era hoje? Ah não, a viagem é amanhã. Não sei, confundi. Não entendi. Tô feliz que você tá aqui, eu sei que você tem pilates, eu sei que você ia viajar. Mas que bom que você tá aqui, Si. Muito bom saber que faz a diferença na sua manhã. Eu fico muito feliz. Porque vocês fazem toda a diferença na minha manhã. Ah, é amanhã que você viaja, tá certo. Então, vamos refletir sobre essa frase, né? Quando você precisa se convencer a si próprio de algo, provavelmente não é a coisa certa para si. Isso aqui tá ligado com a gente tentar usar a nossa razão para justificar algo que ou o ciclo já fechou, ou algo que não é pra gente, ou para continuar, né, numa coisa que, num trabalho, numa relação, numa postura que já não nos pertence, e nós
insistimos, nos mantemos muitas vezes na frequência da coragem para manter algo. Sabia disso? E o que isso tem a ver com o prazer no desprazer? Tem a ver que muitas vezes nós nos convencemos que uma coisa que não é boa para nós é. Porque nós acabamos tendo prazer no desprazer. Nós nos convencemos de algo, né? E acabamos tendo prazer no desprazer. Não queremos ir para o prazer, não nos sentimos autorizados. E aí, eu vou ler aqui para vocês, tá? Nós vamos fazer o estudo desse texto aqui. O prazer no desprazer, fiquem comigo. Para conseguir reconverter a energia vital distorcida, será preciso encarar de frente a maldade, com a intenção de ver a dor que ela esconde e de viver novamente, mas de modo consciente a fim de integrá-la de uma vez por todas. Ontem nós falamos essa questão da maldade, né? O que o autor fala sobre essa maldade? Que eu só consigo prosseguir sadiamente, psiquicamente falando, quando eu olho para a minha própria maldade. O que é essa maldade? É aceitar tudo aquilo que está abaixo da coragem na tabela de Hawkins. Inveja, medo, egoísmo, vergonha, tristeza, ódio, né? Apatia, toda a nossa maledicência, tudo aquilo que vibra abaixo de 200 Hz na nossa consciência. E aí, quando eu paro de julgar a maldade do outro, quando eu entro em neutralidade, eu também posso aceitar a minha maldade. Então ele usa esse termo maldade para esses sentimentos, essas dificuldades que o ser humano sente, né? Inveja, ciúme, raiva, tristeza, depressão, apatia, vergonha, tá bem? E aí ele diz, para conseguir converter a energia vital distorcida, que é justamente o quê? O que é a energia vital distorcida? São todas essas emoções, essas sensações que ficam bloqueadas no nosso corpo, né? Como uma energia vital distorcida, uma energia vital de negação, que faz um processo inverso do que a nossa energia vital deveria fazer. Ela abafa, ela nega a própria realidade, tá? E aí ele diz, será preciso encarar de frente essa maldade, com a intenção de ver a dor que ela esconde e de viver novamente, mas de modo consciente a fim de integrá-la de uma vez por todas. Essa é a minha proposta para ajudar a reencontrar o caminho de volta para casa, ou seja, de volta para si mesmo. Ontem nós falamos disso, né? Que todas as máscaras que nós usamos, todas as máscaras que nós escondemos, todas as dores que nós escondemos, essas máscaras são os nossos pontos de bloqueio, são esse fluxo de energia cortado, né? Então, ao mover-se em direção contrária, se torna uma energia reprimida, represada no nosso corpo físico, e aí, por ser reprimida e represada, o que ela faz? Ela tira o nosso prazer de viver, o nosso prazer sexual, o nosso prazer de sermos seres que manifestam o nosso lado iluminado. Uma boa pista dessa proposta do estudo é observar as situações negativas que se repetem no decorrer da sua história. Se uma situação desagradável se repete, provavelmente essa situação está relacionada com o momento em que a energia vital foi distorcida dentro de si. Esse bloqueio da energia gera o que na psicologia chamamos de fixação, ou seja, a psique fica fixada nesse ponto e isso funciona como um ímã para atrair determinadas situações. Estamos falando aqui como funciona energeticamente a formação das dores primordiais da infância, né? Quando a gente fala de rejeição, abandono, humilhação, manipulação e traição. E aí essas feridas da infância que acontecem, né, numa parte
que vai do intrauterino até 7 anos, e elas têm ciclos dentro do nosso desenvolvimento psicossocial, do nosso desenvolvimento neural, inclusive, que a gente chama de processo de mielinização, tudo isso vai ficando registrado como bloqueio no nosso corpo físico, né? E essas situações negativas que vão acontecendo criam esse looping repetitivo. Por quê? Porque esse bloqueio está fixado, né? Quer dizer, ele está na sua musculatura, ele está no seu corpo e ele é chamado de fixação, na verdade. Fixação é esse processo de repetição da psique em querer reviver. Por quê? Porque é reviver para desbloquear, mas como a gente nega o que a gente vive, como a gente não tem muitas vezes capacidade de enxergar o que estamos vivendo, nós entramos nesse processo de repetição contínua. Bom dia, Lala, bom dia, seja bem-vinda. Então, a psique fica fixada e isso funciona como um ponto, né, para atrair as mesmas circunstâncias. Então, o que isso significa? Por exemplo, uma mulher que sempre atrai homens que atraem. Uma mulher que sempre atrai homens que a batem. Um homem que sempre atrai mulheres que o traem. Homens que sempre atraem mulheres que só se preocupam em tirar algo dele, algo financeiro, ok? Então, esses padrões repetitivos nas suas relações, estou falando aqui de relacionamento amoroso, tá? Mas a gente podia estar falando de outras coisas também. Tudo que se repete ciclicamente, você às vezes acha que a situação é outra, quando você vai ver, no fundo, tem a mesma situação. E aí, ele diz, né, que isso funciona como um imã. Então, quanto menos espera, cai no buraco novamente. Se procurar, irá encontrar nesse episódio os mesmos elementos de bloqueio de energia, ou seja, eles são uma reedição do momento original, no qual você foi excluído, humilhado ou rejeitado. Então a gente está falando aqui do abandono, da rejeição, tudo isso que eu falei, da humilhação, da traição. E como já vimos, isso acontece porque existe uma esperança de que a cena seja diferente. Isso eu tenho chamado de ciclo vicioso do sadomasoquismo. Como o termo indica, trata-se de um ciclo repetitivo em que existe prazer em magoar e em ser magoado, ou seja, a maldade é direcionada para o outro, mas também para si próprio. Vocês estão conseguindo perceber como funciona, numa outra linguagem, a questão das 5 feridas da infância? Então, está trazendo aqui numa outra linguagem uma interpretação literal de tudo que a gente já tem conversado sobre isso, tá? Então, ele chama aqui de ciclo sadomasoquismo, né? Então, eu tenho prazer em imputar a dor e tenho prazer em ser magoado, porque estou acostumado, é o que eu sei fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sempre a esperança de que a conclusão do fato será diferente. Então, você atrai o mesmo tipo de relacionamento, você atrai o mesmo tipo de chefe, você atrai o mesmo tipo de perda financeira, você atrai o mesmo tipo de situações que vão, então, se repetindo na sua vida e você quer desesperadamente sair delas, mas você não sabe por quê. E um dos motivos é a negação da ferida original. É a negação do ponto de start. É a negação da sua própria maldade. Como assim? Como a negação da minha própria maldade, se fui eu que sofri? Lembra lá o que a gente falou? Aquele pai rigoroso, que a menininha bem pequena pediu para passear de carro com o pai disse que não e foi grosseiro e deixou a menina chorando simplesmente porque ele não queria contato com aquela criança. Como é que essa mulher se torna quando adulta? Uma mulher que busca homens que a vão deixar em casa, que não a vão levar para o passeio, que vão humilhá-la, né? Ela busca esse prazer no desprazer, porque houve aquele bloqueio de energia. E ela vai repetindo esse padrão na tentativa inconsciente, na esperança inconsciente de que esse padrão, que esse bloqueio se dissolva, né? E que ele simplesmente deixe de existir.
Aí, gente, é o grande ponto de virada. Porque nesse momento eu preciso reconhecer essa maldade em mim, essa incapacidade que eu tenho de amar a mim mesma. Esse lugar de vitimismo, esse lugar de humilhação, esse lugar de vergonha que eu me permito ficar. E começar a compreender que esse lugar de reconhecer e liberar esse pai, né? Dizer, pai, eu libero você, eu perdoo e me perdoo, eu sigo em frente. E trabalhar em cima dessa psique, ressignificando toda essa situação, olhando para ela com muito amor, saindo da autojustiça, da autojustificação, é que eu consigo ir aos poucos liberando esses bloqueios em mim, né? Não é um processo fácil o autoconhecimento, mas é possível. Existem ferramentas hoje em dia que nos ajudam, né, a fazer esse processo de uma forma mais rápida. Um deles é o Cura 360, a genética da emoção e tantas outras coisas que nós fazemos aqui no Terapia em Ação. Mas voltando aqui para o nosso processo. Esse termo indica, que, como eu já falei, que tratam-se de um ciclo repetitivo e o prazer em magoar e ser magoado, ou seja, na maldade direcionada para o outro ou para si próprio. Por isso, no momento em que a energia vital é distorcida e passa a mover-se em direção à destruição, o prazer liga-se ao sofrimento. Ok? Então, a mesma energia que constrói é a mesma energia que destrói. E uma coisa muito interessante, gente, todos os hormônios que estão ligados ao prazer são os mesmos hormônios que são acionados quando você sente dor, ok? Toda a dopamina, toda a ocitocina, todos os hormônios ligados ao bem-estar e prazer, a serotonina, tudo que está ligado ao seu prazer também é liberado quando você sente dor. É por isso que, inclusive biologicamente, a gente se sente confuso com relação a isso. É por isso que tem mulheres e homens que gostam de apanhar quando estão fazendo sexo, por exemplo. Porque aquela sensação libera uma energia. Ao bater, né, ao dar um tapa, aquilo libera a musculatura. É como se houvesse uma liberação de uma energia bloqueada. E isso é a dor sendo intensificada para intensificar o prazer. Presta atenção, gente, de como a nossa psique funciona. Para que você pare, né, para pensar. Se eu estou tendo prazer no desprazer, tem algo em mim que eu preciso olhar. Ai, Gelma, não posso nem dar um tapinha na bunda, gente. Pode o que você quiser. A melhor coisa do mundo é você não reprimir, tá bem? O que eu tô querendo dizer é, ao perceber esse movimento na vida, nas coisas do nosso dia a dia, esse prazer no desprazer, esse prazer na autocomiseração, esse prazer em passar o dia, né, prostrado na sua cama, sem fazer absolutamente nada. Isso precisa ser olhado, porque existe um prazer nesse desprazer, né? Ah, eu tô aqui, eu vou ficar aqui, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de ninguém, eu vou me fechar aqui no meu quarto. Tem um prazer nesse desprazer, tá? E ele é químico também. Então vamos lá. Para muitos, isso que eu acabei de dizer, né, pode parecer uma verdadeira loucura, porque em princípio todos querem saúde, paz, prosperidade e alegria. Mas por que para alguns é tão difícil realizar esse desejo? Porque as situações negativas continuam sem que aparentemente tenham controle sobre elas. Por que essas situações negativas parecem que estão completamente descontroladas? O que se passa é que desconhecem a existência do prazer no sofrimento. Um exemplo fácil para ajudar a compreender esse conceito é a existência de algumas pessoas que permanecem nas relações negativas, nas quais experimentam constante sofrimento. Algumas pessoas só conseguem sentir prazer em situações negativas, como ao rejeitar ou a serem rejeitadas. O que mantém o sofrimento é o prazer que tem nele, mas também não percebem isso.
Esse prazer, na maioria das vezes, está associado a uma vingança. Uma vez, numa dinâmica de cura, um homem entrou em catarse. Ele estava a viver um momento particularmente difícil na sua vida. Embora fosse um excelente profissional com potencial de reconhecimento por muitos, não conseguia encontrar trabalho. Estava endividado, com graves problemas financeiros. Além disso, sua saúde estava muito debilitada. Ao trabalhar assuntos relacionados com o pai, teve uma crise de asma que lhe permitiu identificar e expressar um tremendo ódio. Ele tomou consciência de que se sentia humilhado pela rejeição e a falta de reconhecimento do pai. No momento intenso de ódio, expressou-se assim: eu vou mesmo afundar. Vou ficar cada vez pior e vou morrer para que você possa depois morrer lentamente de culpa. Era visível o prazer que ele tinha nesse pacto de vingança. Gente, vocês estão se reconhecendo aí? Quem está se reconhecendo? Quem está se reconhecendo? Quem está se reconhecendo aí? Quantos pactos de vingança, quantos pactos de autojustiça? Lembra o que eu falei ontem? Que toda autojustiça, toda vingança, ainda que você tenha um motivo, ainda que seja justo o que você coloca, todo esse processo prende você no desprazer, traz prazer no desprazer, faz os bloqueios de energia. Tem uma coisa que durante muitos anos eu disse, e eu tinha um orgulho enorme, era: eu nunca vou ser igual a minha mãe, eu nunca vou ser igual ao meu pai, porque eu sou infinitamente diferente, eu vou fazer tudo para provar que eu sou melhor em tudo do que eles. E eu tinha esse orgulho. E teve uma vez, né, que eu estava apanhando do meu pai por uma coisa muito injusta, né, por conta da madrasta que eu tinha, que criava N situações. Então ele ouvia o que ela tinha a dizer e depois ele me batia muito por causa dela, né, um comportamento narcisista da parte dela. E aí eu falei pra ele: de todas as coisas que eu aprendi com você, a coisa mais importante que eu aprendi é o que não fazer com os filhos. Eu falei aquilo com tanto orgulho, né? Com tanto orgulho. E eu fui uma pessoa que não consegui ter filhos. Eu tive 7 gestações, porque eu tinha tanta ojeriza de ser igual aos meus pais, né? Eu fui tão julgadora. Eu não tô falando que ele foi melhor ou pior do que o seu pai ou do que o pai do vizinho. Eu só tô dizendo que eu fui justiceira, vingadora. Entende? Eu achava que eu era superior. Eu não via os meus próprios defeitos. Eu me sentia realmente injustiçada pela vida. E realmente, gente, você conviver com pessoas com perfil narcisista é muito devastador, é muito destruidor, né? Acho que um dia nós vamos falar sobre esses assuntos também aqui. Eu preciso falar sobre isso. Acho que isso é importante para que a gente vire algumas chaves na nossa vida. Então, eu tinha muito ódio dentro de mim. Eu tinha sonhos em que eu espancava essa minha madrasta até ela sangrar, ficar toda torta, porque eu considerava ela culpada, né, de tudo aquilo que tinha acontecido na minha vida. E eu tinha prazer em ser a mártir, em ser a que resistia, a que falava as verdades. Então aquilo me dava prazer. E aí eu falava aquilo e apanhava. E aí eu apanhava e eu me sentia mais poderosa. Havia prazer no desprazer, né? Tanto que um dos traços de caráter mais exacerbados em mim é o que, gente? É o masoquismo, né? Então tem traços de caráter das feridas da infância, tá, gente? Não é masoquismo na área, né? Não pratico nada nessas coisas não, tá bom? Só pra vocês ficarem, pra explicar aqui, tá? É um traço psicológico que tá ligado com as 5 feridas da infância, que traçam o que? A sua personalidade, sua forma de se expressar no mundo, né? Então o masoquista é aquele que diz: vem que eu aguento tudo, eu suporto tudo, eu sou forte, junto com o temperamento rígido, que está ligado com a triangulação entre pai, mãe e filho. E a gente vai falar disso melhor em outras ocasiões. Mas o que eu quero dizer para você é:
esse processo de autojustiça, de poder, de vingança, faz com que a gente vibre nesse desprazer. E aí, por conta disso, eu fui uma mulher, como eu já expliquei para vocês, que eu só fui ter prazer sexual aos 39 anos. Meu pai morreu, eu tinha 21. Então, esse processo todo foi infância e adolescência. Um processo muito intenso, onde minha vida foi extremamente difícil e sem prazer, tanto físico, né, quanto prazer emocional. Então, eu não era uma menina que me permitia, era muito reprimida, né, nesse quesito da sexualidade, tá? E era muito afrontosa, poderosa, justiceira. E nesse processo de me tornar justiceira, eu fui aprendendo a ter prazer no desprazer. Você se reconhece de alguma forma nisso que eu estou dizendo? Podem ser outras histórias, outras formas. Eu era reativa. Você pode ter se tornado uma pessoa apática ao receber toda a carga de dor que vieram dos seus pais. Você pode ter se tornado uma pessoa extremamente obediente, sem voz. É uma outra forma também, né, de abafar a sua essência. E tudo isso gera prazer no desprazer. Tudo isso desconfigura o fluxo de energia do seu corpo. Tudo isso desconfigura a saúde do seu corpo. A saúde mental, a saúde psíquica da pessoa, você, do ser humano, você. Então, compreender essa ligação, né? Compreender que muitas vezes nós temos essas raivas estampados dentro da nossa alma que nós não conseguimos enxergar. E como é que eu faço para enxergar isso? Eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de ajuda, eu preciso levantar a mão e perceber quantos ciclos eu venho repetindo, quantas histórias eu venho repetindo, quantas dores eu venho abafando dentro de mim, quantos acessos eu preciso fazer ainda para deixar que essa energia vital corra, para que o prazer volte a percorrer as minhas células, né? Então, diz aqui, o laço entre a corrente vital, o prazer e o sofrimento pode ser tão forte que algumas pessoas têm a sensação de que vão morrer se abrirem mão de certos padrões negativos. Um exemplo claro disso são os vícios, mas também pode se manifestar na dificuldade de ganhar dinheiro ou se realizar profissionalmente. Isso acontece porque a identificação com um determinado aspecto do eu inferior é tão forte que a pessoa inconscientemente acredita que, se abrir mão desse aspecto, ela vai morrer. Lembra quando eu disse que eu tenho um paciente aqui de Portugal e que ele teve uma vida muito, muito difícil, uma mãe narcisista? Gente, mães narcisistas existem. E mães narcisistas, ou pais narcisistas, né? Não vamos generalizar, causam feridas tão profundas, tão destrutivas, que é muito complexo a pessoa se libertar, né? Então, ele virou para mim e falou assim: mas se eu curar isso que você está falando para eu curar, será que eu ainda vou ser eu? Olha, tudo que está falando aqui. A pessoa começa a achar que ela é aquela dor, que sem aquela dor, quem ela é? Qual é a identidade dela? Então, como eu disse, né? Isso pode ser difícil de compreender, mas se você puder abrir sua mente agora, tentar ampliar sua percepção, você pode começar a observar esses exemplos no seu dia a dia. Para você poder ir além, né, dessa destrutividade, é necessário compreender profundamente a sua natureza. Quanto menor for a sua consciência, quanto menor for a consciência do desejo pelo negativo, maior será o desespero pelo positivo. Quanto mais você nega o seu desejo pelo negativo. Então, como é que é isso? Eu tenho vício em álcool. Eu tenho vício em comida.
Eu tenho vício em comprar. Quanto mais eu nego esse vício, quanto mais eu nego essa dificuldade, quanto mais eu nego o meu vício em me relacionar com certos tipos de homem ou com certos tipos de mulher, maior será o meu desespero em buscar aquilo ao contrário. Então não, agora eu vou parar, agora eu não bebo mais, agora eu não me relaciono mais com esse tipo de homem, agora, nunca mais eu vou aceitar apanhar de homem, nunca mais eu vou aceitar tal coisa, nunca mais eu vou aceitar ser tratada assim por um chefe. E quanto mais você se desespera pelo positivo, quanto mais você corre aceleradamente atrás desse positivo, você nunca o alcançará, porque é uma força contrária que te segura, justamente por conta desses embates energéticos internos, tá? Então eu tenho uma força muito grande que eu tô reprimindo, dizendo que eu não quero aquilo, que eu não aceito mais aquilo em mim, e eu reprimo, em vez de dizer, não, eu tenho esse problema, eu tenho problema com o alcoolismo, eu tenho um problema com compulsão alimentar. Eu tenho um problema com isso. E ao olhar para isso com amor, não com negação, você começa então a viver, como dizem lá nos AAs, né? Só por um dia. Só por um dia eu não vou me cobrar. Esse só por um dia, gente, a gente pode levar para todas as coisas na nossa vida. Só por um dia eu não vou me sabotar. Se hoje eu conseguir não me sabotar, se hoje eu conseguir me amar, se hoje eu conseguir ter uma percepção melhor da vida, se hoje eu conseguir, só por hoje, se só por hoje eu conseguir ser uma pessoa melhor, se só por hoje eu conseguir não colocar o álcool na boca, se só por hoje eu conseguir não ser a vítima de mim mesma, se só por hoje eu consegui não controlar os outros, se só por hoje eu decidi confiar, a gente começa o caminho da cura, mas não negando o que somos, não negando o que sentimos, não negando aquilo que reprimimos. E quanto mais esforço, então ele diz aqui, quanto mais esforço pusermos nessa busca, maior será a nossa frustração. O constante fracasso reforça a nossa insegurança e a nossa sensação de impotência perante a vida. Muitas vezes simplesmente perdemos a esperança e nos tornamos céticos em relação à possibilidade de sermos felizes, tá? Então, aqui é importante a gente parar para pensar. Se a situação negativa está a repetir-se na sua vida, é você quem escolhe estar nessa situação, por mais que tudo lhe indique que a culpa é do outro. Você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Portanto, sempre que vier a correr freneticamente atrás de um objetivo que se distancia em vez de se aproximar, tornando-o quase impossível de ser alcançado, pense na possibilidade de haver um desejo deliberado pelo negativo agir dentro de você. Enquanto não toma consciência desse desejo, continua a andar em círculos e alimentar a crença de que é uma vítima indefesa. E o que isso tem a ver com o feminino e o masculino? Tudo. Tudo. Por quê? O feminino acolhe, o masculino faz. O feminino sente, o masculino age. E ao aceitar a nossa negatividade, estamos usando o nosso feminino. E ao lidar com ele num processo de transformação, estamos usando o nosso masculino. E no meio disso tudo, existe uma criança ferida, que precisa de cuidados desse feminino e desse masculino que habita dentro de você. Esse é o convite para esse primeiro véu que nós estamos tirando. Você precisa olhar com amor para toda a sua negatividade. Não é cultivar a negatividade, mas olhá-la com amor. Não
tentar evitar o contato com ela, não tentar negar a existência dessa negatividade, mas muito ao contrário, investigar sobre essa negatividade, investigar sobre ela, compreender a origem. Muitas de vocês já sabem a origem da sua negatividade. Ainda falta coragem de olhar para ela de uma forma mais profunda. Muitas, das nossas feridas, quase todas estão ligadas com o relacionamento com o pai ou com a mãe. E ao olhar para isso, teremos que tirar as culpas, tanto deles quanto as nossas. Teremos que ressignificar o prazer no desprazer e deixar que o desprazer possa acontecer e existir na esfera do desprazer, na esfera do negativo, para que a gente possa gerar experiências novas. Hoje de manhã eu ouvi algo, não lembro de quem foi, enquanto eu tomava um café de manhã, que dizia assim: um casamento, numa relação, você tem 2 anos de paixão. E o que é essa paixão, gente? A paixão é um processo químico. A paixão é um processo do seu cérebro, Então tem ali uma coisa química do seu corpo que, ao entrar em contato com outro corpo, gera uma descarga de hormônios que te dá um prazer no corpo físico. E aí você conhece essa pessoa, e aí você fica com ela. Nem tudo nesse encontro é só pelas coisas positivas que essa pessoa tem. Muita dessa paixão está conectada com a possibilidade de repetir certos padrões que vão fazer com que você se sinta uma heroína, uma vencedora ou melhor do que os seus pais. Essa paixão precisa ser olhada com muito carinho e você precisa já ir identificando o que está se passando, certos padrões que vão acontecendo, que ao terminar a química você consegue então perceber: meu Deus, como eu não percebi que ele não guarda dinheiro, que ele joga, como eu não percebi que essa pessoa me maltrata, me trata mal, fala mal de mim. Você só vai perceber isso 2 anos depois, quando a química acabar. Quando a química acabar, é que você vai perceber certos padrões negativos. E aí você já está enredada naquela relação. Você tem 2 opções. Ou junto com essa pessoa, ressignifica isso tudo e vocês partem para uma cura emocional, ou você se acomoda. Ou você decide curar a si mesma. Qual vai ser a sua escolha? Qual será a nossa escolha? Qual será a escolha que nós faremos como seres humanos, como mulheres, como terapeutas, como profissionais? Eu deixo essa pergunta para você. Se esse conteúdo não serviu em nada para você, mas serviu para você dizer assim: uau, vou usar isso no meu consultório, vou usar isso para ajudar outras pessoas, já é um bom começo. Mas eu posso te dizer uma coisa: esse conteúdo serve para todo mundo. Se você reconhece que esse conteúdo de hoje serve para você, coloca aí para mim, A Simônia colocou: que bom você trazer essa clareza. E pontuando exemplos, melhora essa percepção. Sair da negação e ter a percepção para a vida fluir. E isso é uma busca do auto-amor maravilhoso. É isso mesmo, sim. E a gente tem trabalhado nisso, A gente tem trabalhado. E você está indo no seu tempo. E está tudo bem, E você tem trabalhado muito profundamente, nesses processos. Nós precisamos ter muito amor com essas partes nossas, que estão em dor, que estão em negação, que estão em sofrimento. Então, se você se identificou com esse assunto, coloca eu. Se você não se identificou, você diz: isso não é para mim, já tô curada. Coloca não aí,
Só para eu saber como é que tá a consciência de cada um de vocês. Coloca aí. Enquanto isso, eu vou abrir aqui um oráculo. Interage aí comigo, gente. A Cleide falou eu. É isso aí, Cleide. A gente conseguir se ver nesse processo, né? Que bom. Gente, a única forma de sair da negatividade é abraçando ela, né? Não é abraçando pra gente se afundar nela, é abraçando para sair da autojustiça, para sair sabe, dessa faceta nossa, pra gente parar de repetir os ciclos. É sempre um toque no nosso processo, usando um pouco a cada dia. É isso aí, Val. E é importante que a gente assuma, sabe, esse eu. Eu assumo esse eu todo dia. Porque eu tô aqui com vocês, gente. Eu sei que eu já fiz uma caminhada, eu já limpei um tanto de coisa, mas ainda tem mais. Ainda tem mais. Sabe? Ainda tem mais. E a gente precisa se colocar nesse lugar de eternos aprendizes. Entende? Porque a pior coisa que tem é o orgulho, né? E esse orgulho junto com a coragem faz com que a gente não saia. Por isso que isso está abaixo da neutralidade, percebe? Você fala assim, nossa, mas a coragem não é uma coisa boa? É. E abaixo da coragem tem o que, gente? O orgulho. O orgulho e a coragem são uma escada para você ganhar consciência. Mas se você ficar preso nelas, você nunca vai de fato se ver. Quando a gente fez um estudo da estrela setenária, no Terapeuta Master, onde eu trouxe o estudo, né, do que a gente chama dos 7 pecados capitais, Tomás de Aquino dizia o seguinte: de todos os 7 pecados, o único e o mais difícil de lidar, por incrível que pareça, é o orgulho. Porque ao sentirmos orgulho, nós colocamos uma blindagem sobre a verdade. Ao sentirmos orgulho, justificamos um assassinato, justificamos a mentira, justificamos todos os nossos comportamentos mais complexos e mais negativos, porque sentimos orgulho. E o orgulho te bloqueia a reconhecer a sua inveja, a sua luxúria, a sua gula. Trocando o orgulho pela magnanimidade, aonde eu brilho e deixo brilhar, aonde eu tenho o brilho junto com a humildade. Aí sim, eu posso ter uma frequência mais elevada. Mas o orgulho pode ser a sua grande pedra de tropeço. O orgulho pode estar te impedindo de reconhecer a sua negatividade. A sua negatividade. Então, não tenha orgulho do seu orgulho. Não tenha orgulho da sua autojustiça. Não tenha orgulho de ser a dona da verdade. Não tenha orgulho de ser a pessoa mais correta do Facebook, do Instagram. Não tenha orgulho. O orgulho, né, como diria a vovó, do orgulho precede a queda. O orgulho é como uma máscara que te impede de ver toda a sua negatividade. E aí te impede de acolher a sua própria negatividade. E não acolhendo a sua própria negatividade, como é que você vai se amar? E aí você vira uma máquina de julgar. Uma máquina de julgar e de repetir padrões. É o outro. Eu só encontro o homem bomba. Tenho o dedo podre. Tenho o dedo podre, mas eu sou boa. Eu tenho o dedo podre porque eu sou boa. Porque eu sou uma pessoa boa. Mas você não está olhando para a sua dor. Você não está olhando para a sua negatividade. Você não está olhando para o seu prazer em ser humilhada, para o seu prazer em ser rejeitada, para o seu prazer em ser uma pessoa viciada. Você não está olhando para o seu prazer em ser uma pessoa fracassada. Você não está olhando para o seu prazer em ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa negativa. Você não está olhando para o seu prazer.
A Glaucia falou, toda manhã uma reflexão e mudança para a vida. Eu me reconheço e aceito a minha mudança com amor. Perfeito, Glaucia. Perfeito. Olhar para essa negatividade com amor, reconhecê-la, te tira do ciclo de repetição. Sair do auto-julgamento, do julgamento do outro, da condenação. Sair. Largar a espada. Tá bem? Vamos abrir aqui um baralho. Eu acho que eu vou abrir pensamentos do coração pra gente encerrar. Tá bem? Como é que vocês estão aí, gente? Conta pra mim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm gostado do Meditando com a Gel? Tem. Vocês sabem que a gente tá recomeçando aqui, né? A gente já tem vários cursos, nós fizemos muitas coisas bacanas, mas nós estamos querendo chegar a mais pessoas. Hoje nós tivemos uma média de 15, 20 pessoas aqui. Se você realmente tem gostado de tudo que você tem recebido, não seja egoísta. Compartilhe com outras pessoas. Convide as pessoas para virem até aqui, tá bem? Ajude. A Val falou, tô viva. Graças a Deus, né, Val? Ai, gente, tá caindo um negócio aqui. Sinto muita falta quando perco. Então, tá tudo certo. Quando perder, assiste o gravado. Fica gravadinho pra vocês. E outra coisa, fica no YouTube também, tá? A gente tem lá no YouTube, porque periodicamente eu vou tirando esses vídeos daqui. Então no YouTube a gente tem tudo, tem mais de 350 vídeos nossos lá, tá bem? Então você pode maratonar milhões de conteúdos lá, tá bom? Porque a gente vai limpando aqui para não ficar tão cheio, a gente vai começar então novos processos aqui de vídeos mais curtos. Então você pode maratonar lá no nosso YouTube do Terapia em Ação. E, por favor, gente, comentem nos vídeos. Deixem seus comentários para que a gente possa ser mais recomendado, tá? Tô sendo chata pedindo isso, mas é necessário para o desenvolvimento do trabalho. E agora eu vou pedir uma cartinha aqui da Louise Hay, um pensamento do coração, para dar aquele calorzinho, né, no nosso peito. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu vou ficar com o bloco 3. Ai, gente. Se eu contar pra vocês que eu fiz besteirinha ontem, gente, em vez de dormir, o que eu fiz? Fui ver a última temporada de Outlander, gente. Fui dormir tarde. Resolvi dar uma relaxada na hora de deitar. Fiquei assistindo. E agora eu tô assim, tô sonada. Vamos tirar uma carta aqui pro nosso grupo, uma carta amorosa, uma carta que traga luminosidade pros corações. Fluo com a vida. A ordem divina está sempre presente na minha vida e há muito tempo para tudo o que escolho fazer. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Ai. Fluo com a vida. Tá aqui, página 71. Fluo com a vida. Vamos lá. Está a expandir-se ou a contrair-se? Olha a energia do corpo. Quem já estudou psicologia corporal comigo sabe o quê? Que a energia vital ela contrai para que haja vida, contração e expansão. Nem só expansão, nem só contração. Né? Então vamos entender aqui como que ela está querendo falar desse fluir da vida. Quando expande seu pensamento, as suas crenças e tudo em relação a si, o amor flui livremente. Quando se contrai, ergue paredes à sua volta e desliga. Se tiver medo, sentir-se ameaçado ou algo que não está bem, comece a respirar. Respire, abra-o, endireita a coluna, abre o peito, dá ao seu coração espaço para se expandir. Ao praticar a respiração, deixar cair as paredes e começar a se abrir. É um ponto de partida. Em vez de entrar em pânico total, faça algumas respirações e pergunte a si mesmo: quero contrair-me
ou quero expandir-me? O movimento de expansão, ele só existe com a contração e a expansão. Por isso que a gente respira. Contrai e expande, contrai e expande. Se você pensar em seres, né, unicelulares, como é que eles caminham? É assim, né? Eles se contraem e se expandem, se contraem e se expandem, se contraem e se expandem. E isso traz movimento. Então, fluir com a vida é estar preparado para esse respirar, contrair e expandir. Nem só tentar viver expandido o tempo todo para fora, né? Tentando achar que todas as respostas estarão fora, no movimento fora, mas também olhar para esse movimento interno. Ao contrair, eu posso olhar para dentro de mim. Eu posso olhar para dentro do que está acontecendo dentro de mim e em seguida eu posso expandir. Eu posso olhar com compaixão, eu posso fechar isso dentro de mim com compaixão, com amor e depois eu expando mais amor ainda. Tudo que você contrair, tudo que você fechar no seu corpo vai ser expandido com você. Se você contrair toda essa dor, o que o universo vai trazer para você ao você tentar expandir? Mais dor. Os ciclos serão repetidos. Por isso, quando você perceber que as coisas estão indo para um lado que você não esperava, que as coisas estão desencarrilhando, quando você percebe que você não consegue nem mais respirar, porque vem aí um ataque de pânico, uma sensação de morte, respire, respire, inspire e expire, traga movimento, ao mesmo tempo em que você tem que começar a perceber que os pensamentos que te atacam são só pensamentos. Você não é os seus pensamentos. As coisas não são o que os seus pensamentos estão dizendo. Os seus pensamentos são uma interpretação distorcida daquilo que está bloqueado no seu corpo. Quando um pensamento vier, você pode simplesmente expandir a sua respiração e dizer: eu sou maior do que isso. Eu acolho essa negatividade, mas eu sou maior do que essa negatividade. Eu compreendo onde está esse lugar de dor, mas eu sou maior do que esse lugar de dor. Eu aceito tudo que me aconteceu, mas ao mesmo tempo eu ressignifico tudo que me aconteceu. Então, prestem atenção. Está na sua mão contrair e expandir, deixar a vida fluir com abundância. Vai liberando aos poucos cada uma dessas negatividades. Vai soltando, vai liberando, até que o rio de águas vivas possa fluir sobre você. Eu gosto muito de chamar o Mestre Jesus, né? Ele é o nosso rio de águas vivas. Tenha ele como seu exemplo, né? Deixe esse rio de águas vivas passar por você. Não negue o seu mal. Não negue sua negatividade. Não julgue, não se julgue. Libere para ser libertado, tá? E eu desejo para você uma semana muito fluida, muito liberta, onde você possa ter muitos insights, dizendo: aqui mora uma negatividade minha, aqui mora um bloqueio, mas eu vou olhar para ele com amor, não com autocomiseração. Eu vou amar essa negatividade até que ela mude de configuração, até que ela perceba que ela não precisa mais existir. E sou eu que vou fazer isso acontecer. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado do nosso Meditando com a Gel. Não sei sobre o que vou falar amanhã. Com certeza vamos falar de feminino, masculino. É exatamente o que ainda não sei. Muitas vezes isso flui. Eu queria muito falar sobre esse desprazer no prazer. E vamos amanhã voltar e continuar, né, juntas aqui falando um pouco disso. A Rochelle disse: linda mensagem, bora viver, porque esse processo de expansão e contração, prazer, 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 e vamos parar com o movimento de prazer no desprazer, prazer no desprazer, prazer no desprazer. Vamos usar o prazer, vamos buscar esse prazer. E a pergunta que eu já fiz para vocês e faço de novo: você sente prazer? Você, com o seu corpo, como é a qualidade do seu prazer?
como você tem cuidado desse corpo, como você tem cuidado desse prazer, tá bem? Pode parecer que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Olhando para isso, você vai conseguir sentir um pouco do que eu tô dizendo, que tem alguma relação aí, tá bem? Com essa permissão do prazer ou do prazer no desprazer. Faça a sua autoavaliação, tá bem? Amanhã a gente tá junto. Vamos ver sobre o que vai fluir amanhã, mas com certeza continuaremos essa semana falando sobre essas energias psíquicas femininas e masculinas, sobre essa energia da criação, sobre a nossa criança, para que a gente possa ser adultos saudáveis, amorosos e integrados. Vocês fiquem com Deus. Até amanhã. Um beijo, meus amores.